De novidade, a gente tem uma muito legal, muito importante para a gente e para quem nos acompanha também. Recentemente, foi aprovado no exame para ser estrutura oficial das ABICS e agora a JLCP pode estar oferecendo um treinamento oficial. Beleza, pessoal? Então a gente já está com turma aberta, confirmada, agora para o começo de dezembro. Quem tiver interesse, entre em contato comigo ou com o Jorge, nos canais disponíveis aí. Ok, pessoal? Vamos lá. Para quem não me conhece, quem estiver vendo esse vídeo depois, tá? Meu nome é Robert Silva. Nesse momento eu sou consultor e especialista ABICS aqui na JLCP, tá ok? Eu tenho as certificações ABICS Trainer e ABICS Expert, ok? Eu sou o segundo brasileiro a tirar essa certificação, o único brasileiro que vive no Brasil atualmente. Tem algumas outras certificações também, a da Docker, né? Então essas são as 3 principais, ok? Então estamos conhecendo bastante coisa nova, estamos aplicando bastante coisa no nosso ambiente, nos nossos clientes. E a gente cada vez mais vai estar gerando conteúdo aqui para vocês, para estar aprendendo, trocando experiência e assim por diante, ok? Quem quiser entrar em contato comigo, aí está o meu e-mail, então robert.silva@jlcp.com.br, tá ok? Então meu Twitter e o meu LinkedIn. Eu sou mais ativo no LinkedIn do que no Twitter, mas qualquer coisa pode dar um toque, ok? Desculpa, galera, essas tosses tá me matando. Mas vamos lá. Hoje o assunto é monitoramento de aplicações com JMX, pessoal. Não sei se vocês já mexem com JMX, mas é um assunto um pouco complexo, né? Pouco falado nas comunidades, na comunidade Brasil, nas comunidades internacionais também. Esse assunto não é muito comentado, ok? Mas é um assunto relativamente simples. O que a gente precisa fazer antes de aplicar esse tipo de monitoramento é estar entendendo como é que funciona, como que é essa arquitetura, como que é feita as conexões e tudo mais. E a partir dos conceitos bem entendidos, a gente consegue fazer as configurações sem nenhum tipo de problema, né? Onde que eu posso estar usando, por exemplo, monitoramento de aplicação JMX? Tá, pessoal? Tudo que for uma aplicação Java. Então a gente tem, por exemplo, Elasticsearch, Tomcat, JBoss, entre outras aplicações aí que utilizam Java, né? O Java é uma linguagem muito utilizada, então tudo que for esse tipo de aplicação a gente pode fazer. Então, por exemplo, essas aplicações que rodam em cima de Oracle Bus, WebLogic e tudo mais. Então a gente pode estar utilizando essas aplicações, ok? Para que a gente possa estar monitorando com JMX. Mas vamos ver agora no detalhe como que tudo isso funciona, né? Então, um pouquinho da nossa agenda, a gente vai ter uma introdução aí ao JMX, alguns detalhes, como é que funciona essa agente JMX, nesse monitoração JMX com os ABICS, ok, pessoal? Vamos falar um pouquinho do Java Gateway e depois a gente abre para dúvidas. Provavelmente não tenha tantas dúvidas hoje, mas quem estiver vendo esse vídeo depois no YouTube ou algum outro canal, pode deixar sua dúvida aí que a gente vai estar respondendo assim que possível. Beleza. Então vamos lá. Introdução ao JMX, pessoal. O que vem a ser o JMX, né? JMX nada mais é do que o Java Management Extensions, ok? Então é uma tecnologia que ela foi projetada para monitorar e gerenciar aplicações e recursos Java, ok? Falar um pouco a fundo sobre a aplicação Java é meio complicado, porque eu não sou especialista Java e tudo mais, mas a gente conhece alguns conceitos importantes, né? A gente tem que conhecer, principalmente a gente que trabalha com monitoramento, a gente vai precisar monitorar esse tipo de aplicação, então a gente tem que conhecer como é que isso funciona, pelo menos superficialmente, ou pelo menos ali o básico, ok? Para que a gente possa estar aplicando esse monitoramento no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Esses recursos dentro do Java, eles são chamados de MBeans, né? Talvez não seja essa a pronúncia, mas o que está escrito aqui. Então são chamados de MBeans, são Management Beans, ok? Para quem está familiarizado com SNMP, por exemplo, os MBeans seriam como se fossem as OIDs, ok, pessoal?
Esses são um exemplo, uma analogia talvez que mais próxima de como que isso funciona. Então a gente tem uma árvore de endereços, ok? E a gente consegue consultar esses endereços, esses contadores dentro das aplicações Java, ok? Esses recursos, como que eles são acessados? A gente acessa utilizando JMX Connectors. No próximo slide eu vou estar mostrando isso com um pouco mais de detalhe, mas é através dele que a gente faz esse tipo de conexão. Então a gente tem que, como é que funciona quando você for aplicar esse monitoramento, ok? Então você vai ter que ter um JMX Client, ok? Que vai conectar nesse JMX Connector, e esse JMX Connector vai recuperar as informações do MBeans, ok? E com essas informações recuperadas você consegue ter um monitoramento das suas aplicações. Tudo bem? Desculpa, pausa aqui. Acabei tossindo e tendo que mutar o microfone. Mas vamos lá. Basicamente também, a gente tem um principal protocolo, que é o RMI, né? Então Remote Method Invocation, que é um protocolo que permite o JMX, né, o cliente JMX, acessar remotamente os MBeans no MBean Server, ok? Então, novamente, analogia, a gente tem um equipamento, por exemplo, lá um switch, né, falando de SNMP, ele é o MBean Server. Então, lá nesse switch eu tenho os meus IDs, ok? E aí eu remotamente consigo conectar e recuperar as informações de uma ID específica, né? Isso funciona parecido também no JMX. Ficou claro para vocês? Vocês que estão me ouvindo aí, o Rafael, o Rodrigo, deu para entender até agora? Como é que tá para vocês o entendimento sobre JMX? Você já conheceu essa parte? Se puder estar comentando aí no chat, a gente vai trocando, batendo um papo aqui e deixando um pouco mais interativo, talvez, a apresentação. Legal, 100% Java. Ah, bacana. E lá você chegou a monitorar alguma coisa, Rodrigo? Bom, bem-vindo aí, Lucas, Vitor Assunção. O Rafael ainda não trabalhou. Bom, espero que a partir desse webinar aqui você consiga fazer alguma coisa. Né? Eu vou estar mostrando, por exemplo, como instalar um Tomcat, então a partir de lá você consegue até testar, né? Por exemplo. Ok? Então, com base nessas informações aqui, uma introdução bem básica de como que é o JMX, o que ele é e como que ele funciona, né? Aí eu tenho a imagem a seguir aqui, ok? Então, eu tentei desenhar de uma forma bem resumida como que funciona a parte de comunicação e como que a gente aplica o monitoramento do JMX, ok? Então, como eu falei no slide anterior, aqui, ó, então os recursos são chamados de MBeans, né? E esses são acessados através do JMX Connectors, ok? Então, aqui a gente tem JMX Connector. Então, a gente tem alguns exemplos. Pode ser um cliente HTTP, pode ser um cliente SNMP, ou pode ser com aquele protocolo, o RMI, ok? Então, a gente conectando com um desses clientes, a gente consegue estar acessando o nosso MBean Server, né, que é o JMX Agent, e a gente vai fazer essa interação para a gente conseguir coletar as informações de uma aplicação Java. Ok? Então, como eu citei, eu tenho HTTP, né, por exemplo, eu tenho algumas ferramentas onde eu consigo testar essa conexão remota, esse monitoramento, coletar umas informações e visualizar essas informações, ok? Essas ferramentas são conhecidas para quem trabalha com Java, mas também são bem simples de utilizar. Opa, desculpa novamente. O gripe me pegou, em plena sexta-feira. Mas vamos lá. O importante é estar aqui, a gente trocar um pouco de experiência e compartilhar um pouco de conteúdo com vocês. Tá? Dentro do RMI, eu tenho algumas ferramentas que podem se conectar na aplicação Java. Uma delas, por exemplo, é o JConsole. Alguém conhece o JConsole? Basicamente é uma aplicação em Java, né? Que possui uma interface gráfica. Você passa o endereço da sua aplicação, a porta, ou o protocolo que você quer conectar. Você tem esses dois métodos de conexão. Ele vai efetuar a conexão e vai trazer a árvore ali dos MBeans para você, e você vai selecionando e vai navegando, explorando, até você encontrar a informação que você precisa. Ele também traz um dashboard ali basiquinho das principais informações.
Também é interessante para você ver ali em real time, por exemplo, como é que está a sua aplicação Java, ou pelo menos se a conexão está funcionando, né? Se você está dentro a aplicação está no mesmo rede, no mesmo ambiente de trabalho que o seu, você não tem nenhuma restrição de, de conexão de Firewall, você pode estar utilizando o JConsole, ok? Eu estou voltando de Riga agora recentemente, lá na terra dos Zabbix, né? E aí, conversando com os instrutores, o pessoal do time de suporte, eles recomendam também, e ainda mais, né, utilizar essa outra aplicação, que é o JMX Term. Por que o JMX Term, pessoal? Porque muitas vezes pode ser que você não tenha acesso da sua máquina à aplicação Java. Ou pior, você tem acesso à sua máquina, entretanto, a rede do seu ambiente Zabbix, ela é completamente diferente da rede que a sua máquina está, que o seu notebook está, que a sua estação de trabalho está. Então, se você testar utilizando o JConsole, pode ser que não seja o mesmo efeito se você utilizar o JMX Term. Por quê? A gente sabe que tem que fazer o teste de conexão, né? Direto ali de onde o monitoramento vai estar partindo. Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando aí, deixa uma mensagem no chat só para saber se estão me ouvindo bem, como é que está o áudio para todos. A gente já começou aqui um pouquinho, mas a mão na massa ainda não chegou, então vocês estão tranquilos até para a gente continuar da sequência. Só deixa um aviso aí para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Opa, tranquilo. Então vamos lá. Então, para quem chegou agora, pessoal, no slide anterior eu expliquei um pouquinho, só uma introdução do JMX, mas muito pouco, muito superficial mesmo, né? E aqui eu estou falando um pouco mais sobre como que funciona essa conexão, até para vocês estarem entendendo, ok? Então, só para quem chegou agora, faz um pouco de paciência para quem já estava aqui, mas só vou repetir um pouquinho aqui o que significa esse desenho, tá? Então, imagina aqui que você tem uma aplicação Java, tudo isso aqui, esse quadrado é uma aplicação Java, né? Todos esses desenhos aqui, ok? E a gente tem alguns componentes. Então, aqui embaixo, aplicação gerenciada, a gente tem o MBIM e os recursos da aplicação. Um pouco mais para cima, nós temos o JMX Agent, ok? Que é o nosso MBIM Server, então é responsável por efetuar a comunicação ali, trabalhar essa comunicação, para a gente conseguir coletar os dados e recuperar as informações do nosso. Desculpa. Tosse. E mais acima a gente tem o nosso JMX Connector, né? Esse JMX Connector, a gente tem algumas opções. Então, por exemplo, SNMP, HTTP, que pode ser um browser, o RMI, né? Quando eu estou falando de RMI, eu estava falando do JConsole, que é uma aplicação escrita em Java, com interface gráfica e tudo mais, você pode rodar a sua máquina e testar a conexão. E, por exemplo, é muito similar, né? Voltando à analogia do SNMP, com aquele OID Viewer, né? Então você conecta e você consegue ver as OIDs ali e tudo mais, né? No caso do JMX, a gente pode simular, né, fazer essa analogia que o JConsole com o OID Viewer, ok? Mas eu conversando com o pessoal lá da própria Zabbixia, lá em Riga, os instrutores, o time de suporte, e nem sempre a gente é possível utilizar o JConsole, né? Porque imagina que está numa empresa grande ou que tem uma segmentação de rede bem forte, a sua máquina não vai sair na mesma rede do servidor dos Zabbix e de repente o teste que você fizer com o JConsole não vai ser um teste efetivo, porque o Zabbix Server, o Zabbix Proxy, ele roda em outra rede, né? Então vai ter outras regras de segurança e tudo mais. Então é interessante saber que também a gente pode conectar com o JMX Term, né? Que ele vai fazer essa conexão via RMI aí e vai obter essas informações, ok? É dessa forma também que as aplicações Java se integram, por exemplo. Eu posso ter uma conexão RMI ali e ficar trocando informações entre as aplicações. Mas, novamente, eu não vou entrar tanto no detalhe de como funciona a aplicação Java, até porque essa não é minha especialidade, ok? Bom, pensando nisso, entendendo toda essa arquitetura, onde é que o Zabbix entra, né, pessoal? Aqui, nessa mesma linha, ok? Então, para isso, nós temos o Zabbix Java Gateway, ok? Então, o Zabbix Java Gateway é um componente separado, tá? Eu vou falar um pouco dele mais a seguir. Mas é um componente separado que utilizamos para conectar em aplicações Java. Então, por exemplo, quando a gente tem que monitorar um banco de dados, a gente pode estar utilizando o DBC, né? Então, a gente utiliza uma outra biblioteca, uma outra lib para poder fazer essa conexão
um ODBC, ok? O agente JMX, o monitoramento JMX é dessa forma também. Então a gente usa uma lib e tudo mais. Só que durante o desenvolvimento ainda não tinha uma lib em C, né, que para comunicar com Java, tá, e tudo mais. Então o que a Zabbix fez? Ela criou uma aplicação Java, que é o Zabbix Java Gate, onde através dele eu consigo me conectar nos JMX Connector, ok? Beleza. Tudo bem até aqui para vocês? Tá claro? Tá dando para entender? Pode ir deixando o feedback de vocês aí que a gente vai estar ouvindo aqui. Mais uma vez, desculpa esses pausa até para quem estiver vendo o vídeo depois e quem está participando agora. Eu tô um pouco gripado e não vou ficar tossindo aqui para atrapalhar o áudio de vocês. Mas vamos lá. A monitoração JMX, né? Entendido toda essa arquitetura, entendido tudo isso que funciona, como é que efetivamente a gente faz esse tipo de monitoramento, né? O que a gente precisa fazer? Então vamos lá. Basicamente a monitoração JMX ela é feita através de contadores JMX de uma aplicação Java. Né? Então a analogia que eu havia feito é como se fossem os OIDs. Contadores são os MBINs. Ok? E o que legal, o Zabbix tem suporte nativo desde a versão 2.0. Através do módulo que eu citei anteriormente, Zabbix Java Gateway. Então, desde a versão 0.0 você não precisa mais de script. O próprio Zabbix ele consegue se conectar no Java e trazer essas informações. Né? E como que é esse fluxo, basicamente? Esse fluxo é o seguinte, o seu Zabbix Server, ou seu Zabbix Proxy, ele vai ter lá configurado qual que é o Java Gateway, qual que é a porta, né? Então, quando você tiver um item lá cadastrado, ele vai para o Zabbix Server, o Zabbix Proxy para ser processado, e o server do proxy, né, consulta os Java Gateway, esse Java Gateway faz a conexão no endereço, no alvo do monitoramento e recupera os valores para que a gente possa armazenar no nosso ambiente de monitoramento, ok? Então esse fluxo básico aqui que acontece. Tá? E algumas particularidades do Java Gateway, né? Ele depende do JDK instalado, então tem 2 pontos. Se você instala via pacote, o Java Gateway ele já instala para você, então você não tem que se preocupar. Entretanto, se você tem seu ambiente via source, você vai habilitar, compilar novamente com o Java Gateway, você precisa instalar o JDK, ok? E onde que eu posso executar o Java Gateway, né? Pode executar no mesmo servidor que está o seu server ou proxy, né? E até é recomendado executar no mesmo, porque você reduz o overlap de rede, né? Então você tem uma comunicação um pouco mais rápida ali, ok? Ou você pode estar utilizando um sistema operacional separado. E aí depende da sua escolha. No meu caso, tinha ambientes que eu utilizava na mesma máquina, mas atualmente eu também tenho containers, né? Então, os containers, como estão teoricamente na mesma máquina, no mesmo host, não vou ter nenhum tipo de problema com rede. Tá? Então, essa opção também, você pode estar utilizando o container lá, a imagem dos Zabbix com Java Gateway, funciona perfeitamente, ok? E o padrão, por padrão, o Java Gateway utiliza a porta 10.051. Né? Então, recapitulando, o Zabbix Server, o proxy, a porta 10.000... O Java Gateway utiliza 10.052, né? Eu li 10.052 e falei 10.051, olha só. Então, recapitulando, o Zabbix Server, o proxy, usa por padrão a porta 10.051. Zabbix Agent usa a porta 10.050 e o Java Gateway a 10.052, ok? Mas é bem tranquilo, se você tiver necessidade, você pode estar efetuando a alteração desse parâmetro também. Tá? Como eu falei anteriormente, toda a configuração, né, toda a conexão, toda a coleta de item, né, o data gathering desses caras, eles são processados pelos Zabbix Server ou Zabbix Proxy, depende de como que está o seu host configurado, ok? Então você não depende de Zabbix Agent nem nada, é exclusivamente pelo Zabbix Server ou Proxy, ok? Inclusive na questão de processo você tem um puller dedicado a isso, que a gente vai estar vendo quando a gente for mexer isso na prática. Ok? E aí tem um ponto interessante, ok? Para usar alguns endpoints com JMX customizado,
pode ser necessário jars, né, adicionais. Os jars são as aplicações lá, por exemplo, JMX Terminal Jars, ok? É uma aplicação Java lá adicional, uma lib adicional, para que você consiga efetuar o monitoramento. Como, por exemplo, o JBoss. Porque o JBoss ele não usa o RMI como o JMX Connector, ele usa um outro tipo de protocolo para conexão. Então você precisa instalar algumas coisas adicionais para estar monitorando o JBoss. Não vou estar mostrando isso nesse webinar, mas a gente pode estar preparando outro vídeo, alguma coisa, se vocês quiserem, falando um pouco mais sobre isso, ok? Se tiver interesse, é só deixar nos comentários aí, lá no YouTube, no LinkedIn, que a gente providencia o conteúdo para vocês. Ok? Então, a hora que a gente esperava, né? Mão na massa. Beleza? Lindo, bonito, mas ainda é muito complexo isso. Né? Quando a gente fala de JMX, ainda a gente tem algumas ressalvas, tem uma galera que usa, tem uma galera que não usa, tem uma galera que fala que teve bastante dificuldade, ou até mesmo o entendimento do conceito de como é que funciona no detalhe, né? Como eu disse no começo desse webinar, acho que a gente entendendo o conceito, a gente consegue fluir bem com isso. Então, a arquitetura, eu tentei explicar aqui de uma forma sucinta, onde que vocês conseguem entender como é que funciona essa arquitetura. Tá, é uma pergunta comum. Eu consigo ter vários Java Gateways? Sim, se você utilizar vários Zabbix Proxy. Porque a gente vai ver lá na configuração que quando eu configuro o server ou o proxy, eu posso apontar para um Java Gateway só. Então, se eu tiver necessidade de ter vários Java Gateways, porque eu tenho clientes em várias redes, ou porque tenho muita coisa, então eu preciso dividir um pouco da carga, eu posso utilizar, mas eu preciso utilizar os Zabbix Proxy, ok? Então, anotem isso aí, que é uma pergunta comum e é importante na hora de vocês estar desenhando a arquitetura do ambiente de vocês. Só pontuar para mim aí, quem de vocês já configurou o monitoramento com o Java Gateway? Como é que foi a experiência? Foi tranquilo? Ponta para mim que a gente vai dar sequência aqui. Eu só estou preparando o acesso aqui à máquina virtual e a gente vai dar sequência. Tá, voltei aqui, estou com acesso. Deixa eu trocar aqui o compartilhamento com vocês. Ah, que maravilha. Bom, vamos lá. Então, share screen aqui. Desktop. Ok. Estou aqui com o ambiente Zabbix, né? Ambiente laboratório, não tem nenhum host nem nada, mas está funcionando perfeitamente. Agora 8h23, 8h27, então ele está coletando os itens aqui. Ok, 8h28. Ó, depende do horário. Vamos lá. Deixa eu conectar aqui no terminal. Estou conectado, inclusive. Ok. Vamos constar só o log aqui do Zabbix Server, ver se está tudo funcionando, tudo direitinho. Ok. Está coletando normalmente. Beleza. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo. O que a gente precisa fazer? Né? A gente tem que ter uma aplicação Java e tem que instalar o nosso Java Gateway, ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou instalar um Tomcat, ok? Para a gente ter uma aplicação Java funcionando, para depois que a gente ter o Java Gateway, a gente conseguir fazer isso funcionar perfeitamente, conseguir ver os dados serem coletados, ok? Então, vamos lá. Estou usando aqui um CentOS, algo bem simples. Opa, tudo certo. Opa, preparado. Foi difícil, cara. Passei bastante coisa aí, porque agora com certeza preparado. Não foi vão, não. Vamos lá, vamos participar com a gente lá, Ângela. Espero te ver lá, hein?
Então, beleza. Vamos lá. Vou instalar um Tomcat aqui e um install. Tomcat. Bem simples. Ok? O tamanho da fonte tá ok para vocês aí? Tá dando para enxergar? Precisa que aumente um pouco mais ou tá bom? Beleza, estamos aqui com o Tomcat instalado. Vamos configurar ele. Pessoal, toda a aplicação Java que a gente for monitorar, ela por padrão a gente não precisa instalar nada nela, né? Mas a gente precisa pedir para o time de dev que habilite algumas opções, né, para que seja habilitado o acesso remoto, ok? No caso do Tomcat, que a gente acabou de instalar, nós vamos fazer essa alteração, né? Então, OTC Tomcat, eu vou editar aqui, ó, tomcat.conf, ok? E aí a gente vai ter aqui, ó, o Java Options, que é o Java Options, né, as opções do Java, ok? Eu vou inserir aqui nesse cara esses parâmetros, que inclusive está lá na documentação das ABICs, na documentação oficial. Isso é bem tranquilo. Basicamente, eu estou habilitando o JMX Remote, estou habilitando a porta remota que ele vai utilizar, se vai ter autenticação, se vai utilizar SSL, qual que é o hostname que ele está respondendo, se é só local, ou ele vou acessar a conexão remota também, ok? Então, definir a porta 1, 2, 3, 4, 5. Antes de reiniciar, vou mostrar aqui netstat-na. Opa, deixa eu trocar só meu teclado aqui. Beleza. Pipe grep. 1, 2, 3, 4, 5. Não tenho nenhuma porta, né? Agora o que eu vou fazer? Service restart Tomcat. Opa. Service Tomcat restart. Beleza. Agora se eu der um netstat, vamos lá, eu já estou com essa porta ouvindo, então está funcionando a minha aplicação Java, já está executando, eu já consigo escutar ela aqui para conectar, ok? Feito isso, agora o que a gente precisa fazer, pessoal? Vamos instalar o nosso Java Gate, né? Então eu posso instalar como pacote, via pacote, eu vou instalar via source. Para instalar via pacote, em um install zabbix-java-gate. Lembrando que eu tenho meu repositório configurado lá, da 4.0, tudo certinho, ok? Vou vir aqui. Yes. Beleza, confirma a instalação. Após eu instalar o Java Gateway via pacote, eu posso ou não fazer algumas configurações, ok? Onde essas configurações se encontram? Como eu instalei via pacote, é tudo diretório padrão. cd tc zabbix. Eu tenho esse arquivo aqui, ó. zabbix_java_gateway.conf, ok? Aqui eu tenho algumas configurações importantes. Então, qual porta o Java Gateway vai estar rodando? Qual IP que ele vai estar escutando? É para todo mundo? Não é? Né? Qual o caminho do PID do Zabbix, né? Do Zabbix do Java que ele vai executar lá no /var/rum? Ou eu posso colocar isso em outro lugar, né? Quantos pullers isso vai subir? Qual o timeout? Ok? Se eu quiser também, ó, descomente para habilitar o monitoramento padrão do JMX no JavaGate. Então, se você quiser se auto-monitorar, você pode estar habilitando isso daqui. Ok, pessoal? Nesse caso, a gente não precisa porque a gente instalou o nosso Tomcat. Tudo bem. Feito isso, é importante lembrar que os pullers, tá vendo? Aqui tá 5. Então, quando a gente for habilitar o puller lá no Zabbix Server, não pode ser menor que isso. Tem que ser sempre igual os dois. Ok? Nesse caso, eu não preciso mexer nada nessa configuração, vou deixar padrão. Agora, eu tenho que ir lá no arquivo de configuração do Zabbix Server. Ok? E vou fazer o seguinte. Eu vou procurar aqui por Java. Ok? Opa. Tá vendo? Beleza? Java Gateway. Qual que é o IP do Java Gateway? Eu só posso colocar um, né? Não posso colocar mais que um. Então, eu vou colocar aqui, ó, é meu próprio servidor. Qual que é o Java Gateway Port?
10.052, então não preciso mudar. E por padrão, os Zabbix não vem com puller de Java iniciado, né? Vem 0. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que iniciar com 1, com 2, eu tenho que iniciar com o mesmo número que está configurado lá no meu arquivo de configuração do Java. Então, Zabbix, underline Java, underline gateway.conf. Ok? Lá está falando para mim que eu tenho que ter 5. Então aqui eu também tenho que ter 5. Ok? Feito isso, eu vou salvar as edições, vou reiniciar. Meu Zabbix Server, né? Vamos ver o log aqui. Beleza? Iniciou, tá rodando. Então agora já está configurado com o Java habilitado, né? Vamos testar realmente se isso funciona, pessoal. O que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no meu front-end. Se a tela estiver muito pequena aí, vocês me avisam, tá? Eu dei um zoom aqui já para a gente poder pegar tudo. Até agora, ok? Vocês entenderam? Tá muito ruim a explicação? Tá boa, tá ok? Vocês estão conseguindo entender quais são os passos? A gente faz uma recapitula aqui. Então, basicamente, eu instalei o Tomcat, depois eu instalei o JavaGate, eu configurei ele, eu vi como é que funciona o arquivo de configuração. Fui lá no Zabbix Server, configurei o Zabbix Server, ok? Habilitei os pullers para Java e agora a gente vai ver se isso realmente funciona, né, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em hosts, eu vou criar um novo host, né? Então eu vou colocar aqui, ó, webinar JMX, ok? Interface, isso é muito importante. Primeiro ponto, não estamos utilizando um agente, então não preciso ter uma interface, não vou utilizar SNMP, nem IPMI. Qual que eu vou estar utilizando? JMX interface, ok? Então aqui, ó, IP de localhost, a porta que eu defini lá no meu arquivo de configuração, 2345, sem proxy no próprio server, só que eu vou ter que associar aqui um grupo. Então eu vou criar um grupo novo agora, webinar, ok? E já vou associar um template. Eu tenho aqui um JMX genérico, né, que vem por padrão, app generic java JMX. Olha só. Então eu vou adicionar esse cara, só para a gente saber se está funcionando, se está coletando, se eu estou conseguindo fazer com que o Zabbix Server conecte na minha aplicação Java, né? Então, olha só, vou pegar esse cara aqui, vamos ver, tem uns itens de 1 minuto, né? Olha só, a diferença entre dois hosts. O meu Zabbix Server, ele já está com o verdinho aqui do agente comunicando e meu JMX ainda está cinza, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Zabbix Server -z config cache reload. Vamos lá, Ângelo Custódio. Mesmo se eu colocar assim no campo do IP separado por vírgula, vai dar certo? Não, não vai. Porque como o fluxo lá, né? Então o Zabbix, ele não tem nenhuma coisa que se conecte com Java. Então ele precisa de uma aplicação, né? Se você colocar mais de um, isso vai se perder, né? Nem funciona isso, entendeu? Por quê? Por que não funciona? Porque você precisa ter um fluxo. Então, o Zabbix Server, ele vai se conectar, ele precisa monitorar o Java, então uma coisa Java, então ele direciona essa conexão para o Java Gateway e o Java Gateway que vai efetuar essa comunicação. Então, você só consegue utilizar um Java Gateway. Tá? Mesmo conceito do proxy, eu só consigo apontar o proxy para um server, eu não consigo apontar para mais de um server, exceto o agent, que o agent eu consigo separar por vírgula. Agora, o proxy, o JMX, não. Beleza? Pergunta de prova, inclusive, isso daí, pessoal. Então, o conteúdo que cai na prova não é exatamente essa pergunta, né? Até porque eu não me lembro da Professional, mas esse é conteúdo da Professional e pode ser que caia algum tipo de pergunta parecida com isso, ok? Então é bom ficar atento para quem for tirar certificações recentemente, aí nas próximas semanas ou pretende tirar a curto prazo a certificação. Beleza, eu já fiz o reload aqui do meu cache no Zabbix Server, vou dar um reload na página agora, ainda não comunicou. Deixa eu dar outra aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Como está 1 minuto o intervalo de item dos itens, olha só, já falhou. Connection refused. Olha só, interessante. Eu fiz tudo isso, né? Mas o que eu esqueci de fazer? Iniciar
o serviço do Java Gateway. Então, muito importante isso. Da mesma forma que a gente inicia o serviço do Zabbix Server, do Zabbix Proxy, do Agent, a gente precisa também estar reiniciando o serviço do Java Gateway. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam disso. Né, como eu aqui, eu vou depois regravar porque esqueci de colocar a gravação aqui, então depois quando liberar no YouTube vocês vão conseguir ver isso novamente, ok? Mas não se esqueçam de fazer a... Opa, deixa eu voltar aqui para a linha de comando. Mas não se esqueçam de fazer a instalação, a inicialização, inclusive além da inicialização vocês precisam... desculpa. Vocês precisam configurar a inicialização e startar, porque se essa máquina reiniciar, vocês vão pensar que a máquina reiniciou, poxa, não está monitorando, mas na verdade é porque o Java Gateway não iniciou, tá? Então não se esqueçam de estar fazendo isso. Então, como que a gente vai estar fazendo aqui? Deixa eu voltar aqui. systemctl enable zabbix-java-gateway. Então já vou configurar o auto start, systemctl start java-gateway, ok? Eu posso consultar o status aqui também, né? Status zabbix-java-gateway, ok? Olha lá, tá executando, tudo certinho, né? Inclusive você pode verificar aqui, ó, dentro do /tc. Estou no /tc Zabbix, ok? Se eu vim em zabbix-java.conf, vamos ver se tem alguma coisa do log aqui. Não me recordo agora, mas eu vou encontrar para estar falando para vocês. Ok? O Java Gateway também tem um log, a gente pode estar olhando ele depois, está funcionando, tudo direitinho, né? Pode estar debugando ele. Acabei de lembrar que é o mesmo caminho padrão dos demais, então -f /var log zabbix java gateway log. Olha só, eu já consigo aqui, então ele já está falando que está como listing, né? Beleza. Vamos ver na interface web aqui se já voltou, se já conectou. Olha lá, já mudou. O JMX já está verdinho, já está coletando meus dados. Ok, se eu vim no latest data, é um template padrão. Opa, deixa eu só trocar aqui. Webinar, JMX. Beleza, template padrão, vai ter item não suportada, mas a ideia até esse momento não foi como criar os itens de monitoramento. Foi sim preparar a arquitetura e deixar funcionando o monitoramento de JMX. Ok? Tá tudo ok para vocês até agora? Como é que tá? Beleza. Vamos dar sequência aqui. Eu vou habilitar o Details aqui e vamos pegar alguns exemplos para a gente ver. Vocês sabem como é que... Aliás, vamos voltar aqui em Host. Vamos ver no meu Host Webinar. Ok? Então, vou pegar um exemplo aqui. Ó. Tem o JMX, Class Login. Vamos pegar um de memória, que é um exemplo legal. Ó, JMX, Java Language, ok? Memory, é o type, aqui eu tenho essas opções. Primeiro, o que é cada item disso daqui, né? Então, se eu tentar criar um novo item aqui, e aí eu tenho que escolher JMX Agent, ok? Aqui, lembra do endpoint que eu falei customizado lá e tudo mais? Então, por padrão, ele vai usar já o RMI, né? Existem outros protocolos, ok? E aí, se você tiver uma aplicação que se conecta com um protocolo diferente, não tem problema, é só você mudar aqui no item, aqui no JMX Endpoint, ok? E host.com, ele está pegando o IP da interface JMX e a porta está pegando a porta da interface JMX. Ok? Aqui a chave. Quando eu clico, eu tenho duas opções. J.MX Discovery, que a gente vai estar falando quando eu estiver falando de LLD. Hoje a gente não vai falar de LLD de JMX, a gente pode falar no próximo contato, ok? Que é um contato que é um item um tema que tem bastante informação também, tá? Então, para não ficar confuso, vamos por partes, beleza? Então, quando eu seleciono um item do tipo JMX aqui, ó, eu tenho o Object Name e eu tenho o Attribute Name, né? Eu vou abrir uma nova aba aqui para a gente ver como
exemplo. Ok, pessoal? E aqui é importante para vocês entenderem, poxa, como é que pegou isso? Como é que eu posso mudar? Né? Então, como é que funciona tudo isso? Por exemplo, uptime, a versão, ok? Então, para isso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta que eu falei no começo aqui da apresentação, que é o JMX Term, né? Então, vamos lá. Voltar para o nosso amigo terminal. Opa, aqui. Okay. Vou lá, estou aqui no barra temp já, que não preciso mudar, tá? Eu vou dar um wget. Esse caminho vocês podem encontrar facilmente na internet. Eu vou colocar até aqui no chat para quem quiser instalar o JMX Term depois, tá aqui, ok? Então, eu vou dar um wget aqui. Ele vai buscar essas informações e vai trazer para mim. Vou dar um clean. Pronto, eu já tenho a aplicação aqui. Como é que isso funciona, então? Se eu fosse o SNMP, né, aquela analogia, eu utilizar SNMP walk, -v1 ou -v2c para passar a versão, -c comunidade. Aqui é um pouco diferente. O que eu tenho que fazer? Java, né, que eu tenho no meu JDK, então -jar. Eu vou chamar esse jar aqui do JMX Term, vou passar -URL, no caso 127001, e a porta. Olha só. Welcome to the JMX Terminal, ok? Então eu estou dentro do JMX já, né? Então olha só, eu tenho alguns comandos, né? Então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, bins, ele vai me listar todas, pessoal, todas. Então lembra que eu falei que a gente coleta as informações das bins, né? Lá nos slides. Então aqui no meu item, olha só, object name não é nada mais do que a nossa bin. Que a gente tem que ver um atributo que essa bin retorna, né? Então, vamos procurar aqui. Vou fazer o seguinte, vou te falar todos os comandos, depois vocês podem anotar. Então, domains. Se eu digitar domains, ele vai listar todos os domínios, ok? Então, eu quero informações só do domínio java.lang. Então, eu vou fazer o seguinte, o domain, e o nome desse domínio, ok? Domínio definido. Agora eu posso pegar uma lista das bins só desse domínio. Então, olha só, se eu vim aqui bins, ok? Olha só, Java Runtime, Java Memory e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa bin aqui. Olha que legal. Então, vou fazer o seguinte, bin, vou definir essa bin, ok? Então, ó, bin definida. E agora, se eu fizer o seguinte, pessoal, digitar info, olha só, ele traz para mim quais são os atributos que são utilizados no info. Isso lembra alguma coisa para vocês? Porque se eu vim aqui, por exemplo, no template padrão, vamos tentar filtrar aqui por memória. Vamos ver se eu tenho essa aqui, memory. Ok, olha só, ele tem memory, heap, memory usage, committed. Como que a gente vê isso no terminal, né? Só para a gente estar entendendo. Então, a gente já está no memory, ok? Agora a gente vem aqui, ó, RIP, memory usage. Então, como que eu faço para obter o resultado dessa métrica, né, desse mbin? Get. Olha só. Ele me retorna, como se fosse um dicionário, então ele me retorna essa informação. É um dicionário praticamente. O RIP, memory usage, retorna committed, unit, max, usage. Ok? Se você ver na interface dos ABICs, é exatamente isso que ele está utilizando, olha só. RIP, memory usage, committed. RIP, memory usage, max. Olha só, max. RIP, memory usage, usage. RIP memory usei init agora falta, né? Olha só, tem init, no caso eu não tenho nenhum item criado para init, mas eu tenho o usage, committed e o max. Ok, pessoal? Então é dessa forma que a gente pode estar utilizando o JMX Term para estar entendendo. Ah, como que eu quero voltar? Volta aqui, ó, lista os domínios de novo. Não tem problema, se eu vim aqui, ó, domain, defino JavaLang de novo. Só que agora eu quero ver as outras bins disponíveis. Por exemplo, agora eu quero ver as informações de sistema operacional. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, vou selecionar essa bin, ok? Vou digitar aqui no JMX Term bin. E agora vamos ver o que ela traz informação para mim. Info.
Olha o tanto de coisa que eu tenho no meu sistema operacional, pessoal. Olha que bacana. Então, por exemplo, qual que é o name dele? Get name. Olha só, um Linux. Qual que é a versão? Get version. Você já consegue saber as informações. O quanto que ele está usando de CPU load. Tudo via JMX. Olha só que bacana. Beleza. Tenho essas informações aqui de sistema operacional. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. A memory completion runtime, por exemplo. Então, vou pegar esse cara aqui. Bin. Vamos definir ele como a minha bin padrão que eu vou estar utilizando. E agora eu utilizo o info. Ok? Então, VM vendor, VM name, uptime. Olha só. Get uptime. Então, como que eu criaria um item disso? Esse seria meu object name e esse seria meu atributo. Vamos ver alguma coisa que não tem lá para a gente estar criando. Spec vector, por exemplo. Get. Olha só, Oracle Corporate. Vamos ver se a gente tem aqui nos ABICS esse cara. Deixa eu colocar aqui. Spec. Tem que ter aqui. Esse spec não tem, né? Então vamos criar um. Eu vim aqui. Esse cara vai me chamar. Qual que é a especificação do vendor? JMX agent. Qual que é a minha key, pessoal? Vou selecionar essa daqui. Object name, attribute name. Então, minha mbin é esse cara aqui. Data.lang, time runtime. Vou deixar esse cara aqui. Importante lembrar que a gente tem que utilizar esse aqui em aspas duplas, né? Qual que é o meu atributo? Já o atributo não precisa. Então eu apago esse cara e coloco isso daqui. O tipo de conexão é a mesma, eu não preciso de usuário e senha. Ele vai me retornar o quê? Um texto. E olha só, se a gente olhar aqui, ó, spec vendor, ele fala o tipo de retorno, tá, pessoal? Então ele está retornando uma string, ok? Então eu vou pegar esse cara, já que ele é uma string, tem poucos nomes, eu vou utilizar o tipo de informação, caractere. Ok, eu vou coletar a cada 10 segundos, só para o nosso teste aqui. Vou copiar o nome, só para a gente poder acompanhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui e vou dar um zapic server -r config cache reload. Ok. Se eu vir aqui monitoring, latest data, vou abrir uma nova aba. Vou procurar pelo nome do item. Olha só, já está coletando. Viu que bacana? E a partir daqui a gente consegue criar o item que a gente quiser, né? Vamos tentar só olhar mais um aqui que é interessante, porque ele estava retornando aqui um object name. Vamos ver como é que isso funciona? Então, a mesma coisa aqui, ó, JMX, vou conectar nesse cara novamente, vou listar os domains, vou selecionar esse domain, vamos ver aqui o que ele traz de bins, vamos pegar um do tipo A, vamos pegar runtime de novo, então, bin, runtime, vamos pegar aqui bins, aliás, info, para ver o que ele traz dessa runtime, e aqui ele vai me trazer, ó, object name. Então, se eu vim aqui, ó, get object name, ele traz só qual que é o nome, né? Deixa eu trocar aqui, pessoal, vamos ver do thread, se tem alguma informação que a gente possa pegar aqui de forma diferente. Bin, info, olha só, aqui ele já vai trazer algumas coisas um pouco diferentes pra gente. Então, object name, all threads, e aí você pode ir explorando, ok? Então, current thread CPU time, thread count, e assim por diante, ok? Então, tem algumas operações aqui que a gente não usa, a gente usa sempre aqui os atributos, ok? Então, por exemplo, se eu pegar o thread count, eu consigo dar um get nesse cara. Olha só, thread count 38, tenho 38 threads nesse cara. E assim por diante. Ok, pessoal?
Esse aqui, ó, Peak Thread Count, isso aqui é bem utilizado também. Não sei o que significa, mas a gente vê que é bem utilizado nas aplicações. Olha só, 40. Tá vendo, pessoal? Então, com o JMX Term, a gente consegue explorar, entender e criar nossas próprias métricas de monitoramento para aplicações JMX. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok até esse momento? Tá tranquilo para vocês? Ou tá tudo bem ou tá tudo ruim? Ah, tranquilo, o Gabriel respondeu ali. Bom, pessoal, vamos ver se eu tenho mais uma coisa no slide. Na verdade, é isso, pessoal. Isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. A gente está chegando aqui a 54 minutos agora de webinar. Tem um conteúdo bem bacana, bem extenso, mas muito legal, tá? E gostaria só passar para relembrar para vocês, né? Treinamento. A gente vai ter o treinamento, então, oficial agora no começo de dezembro. Então, quem tiver interesse, quiser mais informações ou quiser informação para outra data, quiser fazer só a prova, não quiser fazer o curso, entre em contato conosco que a gente passa mais informações. É sim, Rodrigo. Isso até que eu estava comentando agora. É possível você fazer só as provas e aí, basicamente, você vai ter que 2 dias, sei lá, um dia para fazer a especialista e no outro dia para fazer a professional. Ok? Ou, mas entre em contato direitinho. Sei o time que sabe, mas eu não tenho em mãos agora. Então, se puder mandar e-mail para mim ou para o Jorge, né? E aí a gente vai estar mandando essas informações para vocês. É mais certo até mandar para o Jorge. Como estou envolvido em projeto, talvez não tenha tempo de responder vocês, tá? Mas caso o Jorge não responda, pode me colocar e-mail. Cópia também no e-mail. Ok? E é possível também fazer um curso, não dá para fazer os dois, fazer só especialista, pode ser, depois faz o professional outra oportunidade. Mas não tem nenhum tipo de problema. Se quiser saber mais informações, a gente entra lá em contato. Vamos lá, treinamento pode ser online da JLCP, serve para qual prova das ABACS? Olha, Gabriel, o treinamento online da JLCP, ele abrange bastante o conteúdo, mas até um pouco mais que o oficial, né? Mas você tem que estudar bastante, entender os conceitos e tudo mais. Eu, basicamente, eu não fiz o treinamento oficial para especialista professional. Eu fiz só as provas. Mas eu trabalho só com os ABICS há uns 2, 3 anos, talvez. 2 anos, mais certo. 2 anos dedicados às ABICS, então eu vejo isso todo dia. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Agora, se você não vivencia as ABICS tanto, talvez seja importante fazer o treinamento oficial. Ou você pegar em menta lá no site, estudar por conta e fazer a prova, né? Mas o treinamento de JLCP não é oficial, mas ele cobre bastante coisa, ok? Beleza, Rodrigo, fazer a janeira prova da Red Hat. Legal, boa. Faz sim, cara. Boa sorte aí na sua prova da Red Hat, cara. Desejo toda sorte mesmo, que sei que isso é importante. Não, não pode fazer expert. Agora a gente tem níveis, Lucas. Então a gente tem a especialista, né? Se não passar na prova especialista, você não pode nem aplicar para a prova professional. Então, para fazer professional, você tem que ter especialista, e para fazer expert, você tem que ter a professional. Ok? Sem nenhum. Não tem como pular. Não tem como pular. Tem que fazer todas. Eu, no caso, agora tenho as 5. Tem a user, a especialista, professional, expert e o trainer, né? Tinha que fazer todas. O resultado sai na hora? Sai sim, o resultado da prova sai na hora. Assim que você submeter lá, você já tem o resultado de como que você saiu, a porcentagem e tudo mais. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, mais uma vez eu gostaria de... Meu monitor ali deu um pane, tá exibindo mais coisa, mas vamos lá. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês a presença de hoje aqui na sexta-feira, quase 10 horas da noite, a gente aqui falando de Zabbix. Ângelo, sim, prova apenas em inglês. Não tem como traduzir. E não pode usar nenhum tipo de consulta, nem nada. Então, você, a tela e seus conhecimentos apenas. Pode ser que o inglês
Olha, eu já ouvi falar algumas coisas, mas o WebSphere ele tem API, Lucas. Então eu prefiro usar API nesse caso. Inclusive eu tenho algumas coisas em Python para consumir WebSphere, vCenter. Aí eu utilizo a API deles para consumir com Python e mandar para os Zabbix. Desculpa. Bom, pessoal, mas vamos lá. Deixar um recadinho para vocês aqui importante também, que é o próximo webinar. Tá? Então, na próxima terça, dia 29/10, às 21 horas, a gente vai estar falando de correlação de eventos. Assunto muito bacana e dá para fazer muita coisa. Você tem que usar com cuidado, mas dá para fazer bastante coisa com a correlação de eventos dos Zabbix. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima terça. Forte abraço, mais uma vez muito obrigado. Até mais.